Olá pessoal, meu nome é Iago Rosa e vou apresentar o trabalho intitulado Extensões e Melhoramentos do Extreme Learning Machine, o LM, aplicado a reconhecimento facial. Esse trabalho contou com a colaboração de Juan Carvalho, Alfeu Martinho, Leonardo Goliatti, Raul Neto e Carlos Borges. Todos nós somos programas de pós-graduação em modelagem computacional na Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma introdução, uma breve introdução, com a crescente popularização da ciência de dados, nos últimos anos, aumentou-se muito aí o uso de métodos de aprendizagem de máquina, inclusive aqueles que utilizam redes neurais artificiais em várias áreas de pesquisa. Não poderia ser diferente, a área de reconhecimento facial também teve empregado esses métodos. Então, nós vamos mostrar aqui o Extreme Learning Machine e algumas variações dele para o reconhecimento facial. E a motivação de estar utilizando esse método, que é um algoritmo simples, supervisionado simples, que utiliza aí apenas uma camada, a estratégia SLFM. A inicialização dos pesos é aleatória e ele evita o uso de gradiente descendente. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a performance do método LM para reconhecimento facial quando a gente varia as opções de função de ativação e estratégia de inicialização dos pesos. Então, nós vamos analisar também a performance do método quando a gente substitui a etapa de regressão, que normalmente é feito por pseudo-inversa, por métodos mínimos quadrados dual, o LS dual. Material e métodos. Então, o primeiro que a gente vai falar é o LM, que é o método supervisionado, e a gente vai estar utilizando ele aqui para classificação. Os benefícios de utilizar, que ele tem uma boa generalização e ele é conveniente, muito fácil em termos de modelagem. Então, é uma topologia simples aqui do LM, aqui a gente tem os dados de entrada, que nesse caso de imagens são os pixels da imagem. A camada oculta aqui, a gente teria, que seria dado por WX mais B, o W seria os pesos que são inicializados, que estão nessas arestas, o X da camada de entrada e o B, o bias, que também é inicializado de forma aleatória. E o beta aqui, seria a saída dessa camada oculta, e a gente teria aqui na camada de saída seriam os rótulos que a gente tem, as possibilidades que a gente tem de imagem, e o que vai ser selecionado, aquele que tiver maior peso, então aquele rótulo que tiver aqui o maior peso vai ser o rótulo daquele dado que entrar na rede. Se a gente for transcrever matematicamente, a gente teria esse beta aqui, que é a saída multiplicada a justamente essa função de ativação, que é o G, a função de ativação pelo WX mais B, e isso aqui seria igual o valor da camada de saída. Olhando de forma matricial, a gente teria o H beta igual a T, o que a gente quer fazer então é minimizar a diferença aí desse T, que é o H beta, pelo valor real que aquela imagem deveria ter, o valor, o rótulo real. Então, as estratégias de inicialização que a gente vai ter aqui nesse caso, o LM considera normalmente aí inicialização desses pesos aleatoriamente, para o bias e para os pesos, por uma distribuição uniforme. Porém, a literatura mostra que se a gente modificar essa inicialização, os resultados podem ser melhores. Esse trabalho, então, a gente vai mostrar, aplicar 4 diferentes inicializações de peso e bias. Então, o primeiro seria a distribuição uniforme, conforme já é dada pela literatura, e a distribuição normal. Depois nós vamos mostrar outros 2 métodos, o Naguyan e o SCAWI, que utilizam aqui essa inicialização aleatória dos pesos, por uma uniforme, mas faz a correção aqui, que cada uma delas vai fazer de forma diferente. Tem essas correções dos pesos, e aí nós teremos os pesos ali dessa camada. Beleza, e também vamos variar as funções de ativação. As funções de ativação que vão ser variadas é a ReLU, sigmoide e tangente hiperbólica. E também, na parte de resolução do sistema, a gente vai poder modificar. A gente fala, normalmente é resolvido por pseudo-inversa, a gente vai mostrar aí a comparação com mínimos quadrados dual. Para resolver por pseudo-inversa, a gente teria essa equação, então, a pseudo-inversa de H vezes T para o beta, e se a gente faz por mínimos quadrados dual, a gente teria essa equação aqui, a equação 12, onde a gente tem a inserção aí de uma matriz kernel, o K, a matriz kernel K, e um termo de regularização lambda, onde o kernel aqui é um polinomial de grau 2 e o lambda aí fixo, igual a 0,2. Então, nós selecionamos 3 bases de dados aí, as bases de dados seriam Yale, ORL e Yale B. Nós teríamos aí
7 padrões diferentes escolhidos para treino na Yale e na ORL, né? Esses padrões seriam variações de posição e expressão da pessoa, onde dá 64%, 64% na base Yale e 70% na ORL, né? E na Yale B, que é uma base maior, a gente escolheu 40 estados diferentes para o conjunto de treino, né? Então, a gente tem imagens 32x32, o que dá 1024 pixels, diferentes tamanhos para as imagens, né? E as classes que tem, né, as pessoas diferentes que a gente vai ter nessas bases são 15 para Yale, 40 para ORL e 38 para Yale B. As imagens estão todas em tons de cinza, o que facilita a divisão por 255, né? E a gente normaliza esses dados. Uma amostra das imagens aí, né? Para Yale, ORL e Yale B. Então, as funções de ativação. Então, o que a gente vai fazer, né? Variar as funções de ativação entre ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica, e a inicialização da primeira camada aí entre uniforme, normal, Naguya e SCAWI, e o método de regressão, né? Ou pseudo-inversa, ou LS dual. E a gente vai avaliar o método, né, pela acurácia, né? Onde a gente vai, se a gente encontrar, se a gente classificar corretamente é igual a 1, se for errado igual a 0, a gente vai dividir pela quantidade de classificações que a gente tentou. Resultados de discussões. As próximas duas tabelas vão mostrar a acurácia que a gente obteve aí para Yale e ORL. Então, o melhor resultado que a gente vai ter para Yale, né, foi quando a gente utiliza aqui o Naguya e o sigmoide. Naguya para inicialização da camada e a função de ativação sigmoide. Perceba que esses resultados aqui, né, mostram a comparação entre pseudo-inverso e LS dual. A gente só mostra para a etapa de teste. Etapa de treinamento, os erros foram nulos para a maioria dos resultados, exceto quando a gente utiliza a inicialização por SCAWI e o método pseudo de LS dual, onde a acurácia média foi 0,74, mais ou menos 0,04. Na ORL, o melhor resultado também foi nessa etapa. Sigmoide e Naguya foi o melhor resultado que a gente teve aí, que está em negrito. Ok. Para Yale B, né, só um comentário geral também, né, o ORL, os resultados foram melhores em relação ao Yale, né, no geral, e esse comportamento pode ter relação, né, com o aumento da complexidade da base, o LM pode classificar melhor. Na Yale B, né, a gente está mostrando a etapa de treino e teste. Para pseudo-inverso, então, o melhor resultado foi com ReLU e SCAWI. O melhor em relação e o resultado aqui, né, está aumentando o erro de treino em relação o erro de treino aumenta em relação a Yale e ao RL, né, mas o teste aqui ele aumentou. O melhor resultado do LS dual foi com justamente sigmoide e Naguya, que é o mesmo que obteve o melhor resultado, o mesmo conjunto que obteve o melhor resultado na Yale e na ORL. Então, a gente comparando a performance das três bases, né, os níveis médios aí de erro, eles decaíram na fase de teste conforme a gente foi aumentando a complexidade da base. Algumas discussões aqui que a gente pode ter, né, que o resultado foi competitivo em relação ao que a gente encontra na literatura, né, que utiliza a mesma estratégia de treino e teste, similares, né. Os resultados foram coerentes com estratégias que não consideram otimização de hiperparâmetro, e o método proposto pode ser encarado como uma alternativa mais abrangente do método do LM tradicional, né? Pois a gente modifica os pesos da camada oculta e a gente acopla o método aí de regressão dual com a inserção de matrizes kernel que podem captar não linearidades aí que são características de imagens. Então, as conclusões aí, quando a gente usa o sigmoide como função de ativação e inicialização para o Naguya, né, para essa estratégia, e a regressão com LS dual, os resultados foram melhores, né, para as três bases, né, os resultados estão apresentados aqui, foram os melhores, utilizando esse mesmo conjunto, e o método proposto, né, ele se mostra promissor, visto os resultados que são encontrados na literatura do benchmark. Para futuros trabalhos, né, a gente vai incluir outras variações de função de ativação, né, para capturar essas características não lineares da base. A gente vai fazer um pré-processamento e também aplicar, né, uma aproximação híbrida aí do ALM com otimização de hiperparâmetros. E vamos investigar também, né, a variação do kernel para captar essas não linearidades. Também adaptar uma metodologia para um LM multilayer. Nossas referências. Muito obrigado por nos assistir.